Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu tô aqui, como eu tinha prometido, que na sexta-feira eu ia liberar um vídeo ensinando vocês a fazer bolo gelado. Então a gente vai começar a princípio com a massa, que é a base, né? Eu vou fazer a massa, ela é uma massa pão de ló, que o bolo gelado tradicional é com a massa pão de ló. E vou passar a receita para vocês, uma das receitas que eu utilizo, que também no dia a dia eu uso bastante um preparo de mistura de bolo, pão de ló da Coamo, que é uma excelente linha, que eles têm vários sabores, tem de coco, de chocolate, enfim, tem essa linha pão de ló, que também é maravilhosa. Mas eu vou ensinar uma receita para vocês, porque às vezes não é acessível, né, vocês conseguir a linha, porque essa linha ela só tem em 2 lugares na cidade, pelo menos que eu compro e encontro sim. Enfim, então eu vou estar passando a receita. É uma receita fácil, não tem segredo nenhum. O segredo está em bater, bem misturados os ingredientes, não tem essa de ficar separando, fazendo uma separação, de separar clara, tira clara. É uma receita simples e fácil e bem básica. A gente vai utilizar 7 ovos. Eu gosto preferencialmente dos ovos vermelhos. Tem os ovos brancos, mas eu acho ele muito líquido. Eu acho os ovos vermelhos, eles são mais consistentes. Aí a gente vai usar açúcar refinado, 225 gramas de açúcar refinado, equivalente a mais ou menos 1,5 xícaras, mais ou menos isso. Eu vou estar pesando e vou mostrando para vocês. 325 gramas de farinha de trigo, 1 colher de emustabe. Eu utilizo da qualidade Selecta, que eu compro um pote de 4 quilos lá na Doces Mania, com a vendedora Silvana. Pode ir lá que vocês vão encontrar com ela com descontinho especial. E esse é o fermento em pó, também da Selecta, que também eu compro lá com as meninas do Doce Mania. Aqui eu tenho coco, é o coco médio, e eu faço uma mistura do médio com o fino, para não ficar muito grosso. E aqui eu tenho 200 ml de água, mas eu vou utilizar só 100. Então vamos lá? Vamos colocar os ovos. 7 ovos. Ovos. Aí eu vou ligar a minha balança aqui, né? Já coloco a bacia em cima, que daí já vai ter tirado a tara, né? E vou colocar agora o açúcar, 225 gramas de açúcar. Tá? Passei um pouquinho. Eu vou tirar porque o açúcar é assim, é uma coisa que ele não pode passar. Ele não pode passar porque senão, além de deixar o bolo doce demais, ele tira o ponto do nosso bolo e açucar o bolo em cima. Aí fica difícil de trabalhar, né? Aí eu vou colocar aqui os 100 ml de água. Aí você escolhe, ou você pega o fouet. Se você não tiver o fouet, um garfo mesmo em casa, ou pode ser o batedor da batedeira mesmo. E aqui você já dá uma mexidinha antes de bater, só por um motivo, só para ele dar uma misturadinha já e não correr risco de ficar nada grudado no fundo. Aí vocês deixam bater um minutinho, não precisa ser. Pode ser na velocidade máxima.
acrescentar as 325 gramas de farinha de trigo. Eu vou tirar a tara, né? E vou acrescentar. Eu preferencialmente utilizo farinha de trigo primato, uma excelente qualidade. Dou aquela misturadinha básica antes, para não correr do trigo ficar grudado lá no fundo. Vou ligar a batedeira de novo. Vou pedir pro meu esposo pausar o vídeo um pouquinho, porque aqui é um processo um pouquinho mais demorado. Tem que deixar misturar bem o trigo, os ovos e a água, para não ficar pelotinhas na hora de a gente finalizar a massa. Então aqui eu deixei bater para fazer uma mistura bem homogênea. Mais ou menos eu deixei bater uns 3 minutos. Essa na batedeira ela tem uma potência mais forte. Se a sua é aquelas batedeiras comum, deixa eu bater essa mistura por uns 5 minutos. Quanto mais misturado tiver, melhor vai ficar na hora de colocar o emulsificante. Vai deixar a massa mais lisa e mais bonita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então tá. Aí, como eu tinha falado pra vocês, do emulsificante, vou colocar uma colher generosa, porque esse emulsificante, ele é próprio para isso. Existem alguns tipos de emulsificante que eles são próprios para sorvete ou próprio para bolo. Esse é próprio para uso culinário, que no caso é para bolo, para recheio, que existem alguns recheios legais hoje em dia que o pessoal criou que está utilizando emulsificante. Então, eu vou colocar uma colher generosa, uma colher tamanho normal. E vou colocar junto, já com o emulsificante, uma colher generosa também de fermento em pó. Fermento para bolo, tá, pessoal? E vou aproveitar aqui e vou acrescentar um pouquinho de coco nessa massa. Não é bastante, pessoal, é uma colherzinha assim, ó. Porque tradicionalmente essa massa pão de ló, ela não vai coco. Eu só tô acrescentando o coco por causa que essa massa vai ser feita em bolo gelado. Aí vou dar aquela misturadinha por causa que o royal é pó, para não acontecer do royal voar. Que na verdade não é royal fazendo propaganda aqui, é que a gente está tão acostumado a falar royal, é o fermento em pó. Que por sinal não é da marca Royal, é uma marca já própria para uso culinário, que ela é vendida em grande quantidade, que é a marca Select. Aí agora, vou deixar bater, e vai bater algum tempinho, porque ela vai crescer essa massa. Pode ver se consegue dar uma focadinha aqui um pouquinho mais perto? Tira, pode tirar. Ó, esse volume dela vai dobrar. Então eu vou ligar a batedeira na velocidade baixa, até eu sentir que a batedeira achou ali o emulsificante que eu coloquei, que ela vai começar a clarear a massa. Ó, vocês podem ver que já tá clareando a massa aos poucos, né? E agora eu vou jogar na velocidade máxima. Vocês podem ver que já praticamente dobrou o volume, que é o que o emulsificante ele faz. Além de deixar a massa mais leve e cremosa.
Então agora eu vou tirar. Olha a cremosidade da massa. A câmera tá pegando bem? Eu vou tirar aqui. Vou bater aqui. Igor, pede mais pra trás, por favor. Agora eu vou ensinar uma dica pro pessoal de casa. Ah, eu faço meus bolos, mas meu bolo não solta da forma. Ah, eu quero fazer uma massa para poder rechear depois, mas eu não consigo tirar da forma. Com certeza vocês não têm em casa. Ou papel toalha ou guardanapo. Como essa forma é grande, então o guardanapo grande. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o guardanapo ou o papel toalha, que você preferir, para forrar essa forma. Se você quiser passar um pouquinho de margarina ou manteiga ou óleo embaixo da forma, você pode passar. Eu não gosto de passar porque eu acho que o bolo fica mais sequinho, fica mais gostoso. Porque assim, depende da margarina que você for usar, ou o óleo que você for utilizar, ele deixa a parte de baixo da massa meio encruada, fica meio pesada aquela parte de baixo. Por isso que eu prefiro utilizar, eu tenho papel manteiga, mas estou passando uma dica para vocês, né, o pessoal de casa, do dia a dia, que às vezes não tem como ter, não tem acesso ao papel manteiga, que ele é um papelzinho um pouquinho mais caro que o guardanapo. Ó, pode ver que ficou bem bonitinha a nossa forma, tá bem forradinha. Aí eu vou pegar a espátula aqui, vou pegar essa nossa massa, que vai dar uma forma grande dessa. Vou limpar bem dos lados e vou despejar ela aqui. Vou espalhar ela certinho na forma, pra quando a massa crescer, ela crescer tudo de um tamanho só. Pra não ficar um lado maior, outro lado menor. Porque como esse bolo é uma encomenda, ele tem que ficar tudo numa altura só. Pode olhar que aqui, ó, tá caindo um pouquinho, né? Aí tá parecendo que vai atrapalhar, mas não, pode ficar tranquilo, que o crescimento vai ser bom. Ah, mas você não vai untar as lateral? Não, não vou untar as lateral, por quê? Por causa que conforme o bolo vai assando, se você unta as lateral, ele solta da forma aqui nas lateral, solta. Só que daí fica cru aqui, entendeu? Ele vai ficar cru. E se ele não tiver a margarina ou manteiga, ou que você costuma tradicionalmente pôr, ele vai assar normal. Vai ficar grudadinho aqui, a sua faquinha vai soltar. Beleza? Então, pessoal, depois a gente volta. Daí eu vou ensinar a vocês como a gente vai fazer ele virar um bolo gelado, né? Como a gente vai transformar essa massa num bolo gelado. Apertar no meio?